Você já percebeu que há algo dentro de você que não envelhece, mesmo quando o corpo tenta provar o contrário? Algo que observa o tempo passar, mas não pertence ao tempo. Essa parte silenciosa, ignorada pela maioria, é o ponto onde Toth sussurra. Ele dizia que o tempo não é uma linha, mas um espelho, e quem aprende a tocá-lo não apenas lembra do passado, recria o corpo, a mente, a vida. Mas a maioria não ousa olhar, porque olhar demais pode despertar aquilo que dorme. E nada assusta mais o ser humano do que a própria origem. Já te disseram que envelhecer é inevitável, que o corpo se desgasta, que tudo um dia quebra. Mas e se essa verdade não passasse de um ritual coletivo de aceitação? E se o tempo não fosse algo que você sofre, mas algo que você produz? Toth ensinava que o corpo é um pergaminho vivo e cada crença é uma palavra escrita nele. Ignorar este vídeo talvez pareça simples, mas pode significar continuar vivendo com páginas rasgadas, frases incompletas, destinos nunca lidos. O tempo, como você o conhece, talvez seja apenas uma história mal contada. Há uma sensação específica quando a alma reconhece algo antigo, mesmo que os olhos nunca tenham visto. É quase como se o silêncio respirasse diferente, como se o corpo lembrasse de um conhecimento que a mente ainda não entende. Toth chamava isso de eco da origem, o instante em que o tempo se dobra e aquilo que você chama de passado, futuro e presente se unem como uma única respiração. Talvez seja isso que você está sentindo agora. Não é coincidência, é chamado. E se eu te dissesse que existem gestos, pensamentos e palavras que não apenas desaceleram o tempo, mas o fazem retornar? Não como magia, mas como memória. Como se o corpo respondesse a uma senha esquecida, reorganizando-se como antes da dor, antes da perda, antes da desistência. Há uma técnica escondida em metáforas antigas, enterrada em manuscritos de Toth, codificada em símbolos que você vê todos os dias, mas jamais percebeu. O curioso é que ela sempre esteve aí, o tempo todo. A única razão pela qual você não a percebeu é porque foi treinado a ignorá-la. Ensinaram você a calcular anos, contar rugas, medir limites. Nunca ensinaram a sentir o tempo, mas Toth dizia que sentir o tempo é tocá-lo, e tocar o tempo é moldá-lo. No instante em que você compreender isso, o corpo deixará de obedecer ao relógio e começará a obedecer à consciência. Mas cuidado, este tipo de descoberta não pode ser desouvida. Uma vez vista, nunca mais se pode voltar ao comum. Por isso, ignore este vídeo e talvez nada mude. Talvez você continue vivendo na mesma linha reta, medindo os dias como quem mede areia escorrendo pelos dedos. Ou permaneça, ouça e descubra por que Toth nunca envelheceu. Porque o tempo não o tocava. Ele era quem tocava o tempo. Era estranho, quase desconfortável, perceber que a memória mais profunda do ser humano não está ligada a fatos, datas ou acontecimentos, mas a sensações. Aquelas que você nunca conseguiu explicar, mas sempre sentiu. Como a sensação de que o tempo acelera quando você tem medo e desacelera quando você está em paz. Toth dizia que isso não é coincidência, é linguagem. O tempo conversa com o corpo, e o corpo responde, mesmo quando a mente se recusa a ouvir. Talvez seja por isso que, mesmo sem saber como, você se sente atraído por estas palavras. Não porque as compreende, mas porque algo dentro de você as reconhece. Há uma inquietação silenciosa que habita quase todos os corações humanos. Um incômodo suave, como se algo estivesse faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Você segue a rotina, cumpre as obrigações, faz o que precisa ser feito e ainda assim parece haver um vazio sussurrando uma pergunta antiga. Será que esta vida é tudo o que há? Um dia, talvez você perceba que esse vazio não é ausência, mas memória. A memória de algo que você sabia, mas esqueceu. É isso que Toth chamava de cicatriz temporal. A marca silenciosa deixada por tudo aquilo que você já foi.
mas não lembra mais. Você já sentiu como se o tempo fosse uma espécie de espelho? Às vezes, ele reflete exatamente quem você é. Outras vezes, reflete quem você tem medo de ser. E de vez em quando, ele reflete quem você ainda pode se tornar. É nesse instante que você percebe que o tempo não está acontecendo fora de você. Ele está acontecendo dentro, nas suas escolhas, nos seus silêncios, nos seus arrependimentos, nos seus desejos não ditos. Todd ensinava que o tempo é moldável, mas não pelos relógios, e sim pelas decisões que fazemos quando ninguém está olhando. Há momentos da vida em que sentimos como se tudo estivesse indo rápido demais. O corpo envelhece, as oportunidades escorrem, as saudades aumentam, mas curiosamente, há outros momentos em que o tempo parece congelar, quando um abraço cura mais do que palavras, quando um olhar diz mais do que explicações, quando uma memória retorna e o peito aperta, como se a vida estivesse tentando lembrar algo que você tentou esquecer. Esses instantes, Todd dizia, não são comuns, são portais. Talvez você ache exagero, talvez pense que o tempo é intocável, frio, absoluto, mas observe sua própria história. Havia um tempo em que você acreditava em milagres. Havia um tempo em que você não media os dias, mas os sentia. Havia um tempo em que você não dizia amanhã, e sim agora. Lembra? Você não sabia, mas estava usando a técnica. Estava tocando o tempo sem perceber. E como todos que tocam o tempo, você crescia, aprendia, mudava, sem envelhecer por dentro. Todd dizia que o corpo é apenas a superfície do tempo. O coração é a profundidade. É nele que o tempo verdadeiramente vive. E quando o coração recalcula, o corpo obedece. Talvez seja por isso que algumas pessoas adoecem quando perdem a fé em si mesmas, e outras se curam quando acreditam que podem. Talvez a cura nunca tenha sido só médica, talvez também seja temporal, porque quando o tempo é reordenado dentro, o corpo obedece fora. Há um momento imperceptível aos olhos em que a alma decide que não quer mais sobreviver, quer começar a viver. É nesse instante que o tempo começa a obedecer novamente. Os dias deixam de ser contagem e voltam a ser caminho. Viver deixa de ser passagem e volta a ser presença. Todd chamava esse instante de reversão interior e dizia que nenhum relógio consegue medi-lo, porque ele só pode ser sentido. Você já percebeu que o tempo e as emoções dançam juntos? Quando você está ansioso, tudo corre. Quando está apaixonado, tudo voa. Quando está triste, tudo pesa. E quando está curado, tudo flui. Como explicar isso? Talvez a pergunta certa não seja como, mas por quê? Porque o tempo escuta suas emoções. Porque ele responde ao seu estado interior. Talvez o tempo não esteja fora. Talvez ele nunca tenha estado. Talvez a verdade mais difícil de aceitar seja esta: o tempo não nos envelhece. Nós é que envelhecemos o tempo. A cada crença, a cada medo, a cada desistência. Talvez o relógio não meça sua idade, mas as vezes em que você aceitou ser menos do que poderia ser, e as vezes em que se negou a lembrar que, um dia, você era infinito. O corpo é honesto. Ele reage a tudo, ao que você diz, ao que você cala e, principalmente, ao que você sente. Ele registra tudo, cada pensamento, cada emoção, cada silêncio. Mas ele também pode apagar, reescrever, renovar. Não porque é mágico, mas porque é vivo. O corpo é a memória mais antiga do tempo, e se você souber conversar com ele, pode convencê-lo de que ainda não é tarde, nem cedo, nem sempre, nem nunca, apenas agora. Todd dizia que o segredo não está em parar o tempo, está em aprender a pulsar com ele, como quem dança, como quem respira, como quem não teme. Porque quando você para de lutar contra o tempo e aprende a caminhar com ele, algo inesperado acontece. O corpo para de envelhecer e começa a florescer. Talvez tudo o que você precisa aprender não esteja em livros, teorias ou fórmulas. Talvez esteja no silêncio entre um batimento e outro, no intervalo entre uma respiração e outra. Nesse espaço onde o tempo se dobra, mesmo que por um segundo, e permite que você sinta quem realmente é e quem ainda pode se tornar.
Esse instante é a chave. E você acabou de tocá-lo. Talvez seja cedo demais para entender, ou tarde demais para continuar fingindo que não entendeu nada. Mas algo em você está diferente agora. Suave, invisível, silencioso, mas diferente. Você pode tentar ignorar, pode tentar racionalizar, pode até fingir que não sentiu, mas o corpo sabe, ele sempre sabe. E se tudo isso for apenas o começo? E se o tempo não for um inimigo, mas um mestre? E se há, neste exato momento, algo dentro de você despertando, algo que Toth chamava de consciência temporal, algo que não envelhece porque nunca nasceu, algo que não morre porque nunca termina, algo que apenas é, e talvez, apenas talvez, seja isso que está acontecendo agora. Você não está apenas ouvindo, está lembrando, está voltando, está se reencontrando com o tempo que sempre esteve dentro de você, esperando para ser tocado. Você já percebeu que existem memórias que não foram vividas nesta vida, mas ainda assim doem como se fossem suas? Sensações que não cabem em palavras, mas insistem em pulsar nos batimentos mais silenciosos do seu coração. Isso acontece porque nem tudo o que lembramos pertence ao passado. Algumas coisas pertencem ao tempo profundo, aquele que não corre, não envelhece, não termina. Toth dizia que esse tempo é o verdadeiro lar da consciência, e é ele que guarda a versão pura do seu corpo, da sua mente, da sua identidade, a versão que ainda não conhecia a culpa, o medo ou o desgaste. E quando você começa a tocar esse tempo, algo mágico acontece. O corpo começa a responder como se estivesse voltando para casa. Há uma dor silenciosa que o ser humano carrega desde que aprendeu a contar os dias. O relógio ensinou a medir os anos, mas ninguém ensinou a sentir o tempo. Aprendemos a envelhecer antes mesmo de aprender a viver. Nos ensinaram que a pele marca, que o corpo pesa, que o tempo cobra, mas ninguém nos disse que o corpo ouve, que o corpo sente, que o corpo lembra e que, se o corpo lembra, ele também pode retornar. Retornar para onde? Para um lugar onde a alma ainda é jovem, mesmo quando os anos são muitos. Para um ponto onde a vida não é medida em tempo, mas em intensidade. O tempo, esse que você vê nos calendários, foi criado para controlar o mundo exterior. Mas o tempo, esse que você sente na alma, existe para lembrar quem você é. Cada arrepio sem motivo, cada momento em que o mundo parece desacelerar enquanto você sente algo verdadeiro. Cada vez que você olha para alguém e sente que já conheceu. Esses instantes não são coincidência, são vestígios. Vestígios de que o tempo pode dobrar. Vestígios de que você já sabe a técnica, mesmo sem conhecer seu nome. Você não percebe, mas o medo envelhece, a culpa envelhece, a desistência envelhece. Há pessoas que têm 20 anos, mas parecem carregar 80, e há outras que têm 70, mas seus olhos brilham como se tivessem acabado de nascer. Isso acontece porque o verdadeiro tempo não está na pele, está no espírito. Toth dizia, o tempo não toca os que permanecem despertos, e despertar não é acordar. Despertar é lembrar. Lembrar que o corpo não é apenas carne, é linguagem, é símbolo, é templo, e todo templo pode ser restaurado. Quando a alma está em silêncio, o corpo grita. Quando a alma está cansada, o corpo demonstra. Quando a alma quer voltar, o corpo sinaliza, com lágrimas, com calafrios, com aquela sensação estranha de que você já viu, já viveu, já foi diferente. Mas assim como o corpo adoece quando a alma se afasta de si mesma, ele também se cura quando a alma volta. E esse retorno, ensinava Toth, é o ponto onde o tempo começa a obedecer. Porque quando a alma reconhece sua origem, os anos deixam de ter força. Toth não falava sobre parar o tempo. Isso seria pequeno demais para quem entendia que o tempo, na verdade, é vivo. Ele dizia que o tempo respira e que, se você aprender a respirar junto com ele, algo acontece. O corpo deixa de sofrer os efeitos do tempo e passa a fazer parte dele.
E quem faz parte do tempo não envelhece, evolui. Cada célula se reordena como se estivesse recebendo instruções de um lugar que a ciência ainda não alcançou. Cada memória escura se desfaz como poeira, dissolvendo sob a luz. E cada fragmento do corpo começa a lembrar quem ele era antes do medo. Você já ouviu falar sobre o conceito de reversão temporal? Não é voltar ao passado, é recuperar aquilo que o passado deixou em você. É transformar saudade em sabedoria, dor em movimento, medo em linguagem. Não se trata de apagar as cicatrizes, mas de compreendê-las até que deixem de doer. Porque há coisas que só envelhecem porque ainda não foram compreendidas. E aquilo que é compreendido se transforma. E aquilo que se transforma rejuvenesce. Talvez você se pergunte como isso acontece. Como algo tão silencioso pode ser tão poderoso? Como algo tão invisível pode modificar o corpo, a mente, a história? A resposta é simples e assustadora. Porque você é feito disso. Porque você é feito de tempo. Não de dias, meses ou anos, mas de experiências, de memórias, de histórias internas. E quando você muda a história, o corpo responde. Como uma canção antiga, que ao ser tocada novamente, recupera sua melodia original. Já percebeu como o tempo responde às suas emoções? Quando você está apaixonado, ele se expande. Quando está ansioso, ele escapa. Quando está arrependido, volta. Quando está desperto, ele se transforma. O tempo não é inimigo. O tempo não é tirano. O tempo é mensageiro. E ele está tentando te dizer algo agora. Algo que talvez você já tenha sentido, mas nunca teve coragem de admitir. Você não está envelhecendo. Está se tornando quem sempre foi. É por isso que esse vídeo é mais do que um vídeo. É um espelho. Talvez por isso você esteja sentindo um leve arrepio, uma sensação de que algo grande está prestes a se revelar. Talvez você não entenda tudo e está tudo bem. Porque certas coisas não foram feitas para serem entendidas, foram feitas para serem lembradas. E quando são lembradas, despertam aquilo que nunca deveria ter adormecido. A consciência de que o tempo obedece a quem está desperto. Você já pensou que talvez você não precise de mais tempo, apenas de mais presença? Porque a presença é o tempo sem feridas, é o tempo sem ansiedade, é o tempo vivo. E quando você está inteiro no agora, você acessa não apenas o presente, mas o eterno. E o eterno não envelhece, ele apenas expande. E é nessa expansão que o corpo muda, que as células lembram, que a pele respira, que os olhos brilham como se jamais tivessem conhecido o cansaço. Imagine viver assim, não lutando contra o tempo, não tentando escapar dele, mas dançando com ele, respirando junto, pulsando junto. E nesse movimento, sentindo que cada passo não te aproxima da velhice, mas da origem. Porque o tempo não é linha, é ciclo. E quem aprende a dançar com o tempo não envelhece, retorna. Talvez você já tenha percebido, talvez ainda esteja percebendo, mas algo já começou a mudar aí dentro, silenciosamente. E não importa se você entende agora, você sente. E sentir é sempre o primeiro passo, porque compreender é mental, mas reverter o tempo é existencial. E isso você não aprende, isso você lembra. E desde que você começou a ouvir estas palavras, algo em você começou a lembrar. Agora, respire e sinta, porque o tempo, pela primeira vez, está te ouvindo também. Há coisas que não podem ser ensinadas, apenas despertadas. É como se já estivessem dentro de você, adormecidas, esperando apenas por uma faísca, um símbolo, um sussurro. Todd dizia que o conhecimento verdadeiro não é adquirido, é recordado, porque a alma nunca esquece, ela apenas silencia. E quando o tempo começa a obedecer, o primeiro sinal não aparece na pele, mas na consciência. Você começa a perceber que a vida não acontece em dias, meses ou anos. Ela acontece em ciclos. E cada ciclo contém pistas, mensagens sussurradas, pequenas manifestações que você chamava de coincidências, mas que agora revelam um padrão. Nada foi aleatório, nada foi perda, tudo foi código.
Existem noites em que a mente está cansada, mas o coração está acordado. E é nesse lugar invisível, entre a exaustão e a lucidez, que os chamados começam. Você o sente como arrepios, calafrios, pressões sutis, sonhos que parecem reais demais. É o corpo respondendo antes da mente, porque o corpo sempre sabe. E quando você percebe isso, tudo muda. Você começa a entender que o corpo não envelhece por causa do tempo, mas por causa das histórias que você conta para ele. Histórias de limitações, de impossibilidades, de atrasos, de culpas e de alguma forma misteriosa, o corpo acredita, porque ele escuta tudo, ele registra tudo, ele obedece a tudo, mas ele também pode desobedecer. Torf explicava que existe uma brecha entre o instante que você vive e o instante que você sente. Essa brecha é onde o tempo se dobra. Os cientistas chamariam de percepção temporal. Toth chamava de portal, um portal silencioso, discreto, quase imperceptível, mas real. Você consegue senti-lo quando fecha os olhos e, mesmo por poucos segundos, sente o mundo desacelerar. De repente, tudo parece mais nítido, mais presente, mais vivo. É como se o tempo parasse para ouvir o silêncio. Esse é o instante, esse é o ponto de acesso, e nesse ponto o corpo começa a responder. A mente corre, o tempo voa, mas a consciência permanece. Ela observa, ela atravessa, ela vive além. É por isso que há momentos em que você se vê vivendo como se tudo fosse apenas automático, mas em outros você se sente intensamente vivo. Isso acontece quando a consciência desperta, e quando ela desperta, algo profundo acontece. A mente começa a obedecer, o corpo começa a seguir, e o tempo simplesmente se curva. O envelhecimento é apenas um reflexo de quando você esquece quem é. A reversão começa quando você lembra. As pessoas insistem em medir a vida em aniversários, calendários e relógios. Mas o tempo verdadeiro não está no tic-tac, ele está no pulso, ele está no brilho dos olhos, ele está na força com que você sente. Há quem viva 80 anos, mas não tenha vivido um único instante verdadeiro. E há quem viva poucos, mas toque a eternidade em minutos de pura presença. É aí que está a virada. Não é sobre quanto tempo você tem, é sobre quanto tempo você toca. E aquilo que você toca, toca você de volta. Você já reparou como às vezes o passado volta com força, não como lembrança, mas como sensação? Um cheiro, um som, uma luz, e o corpo responde. Ele sente sem que você queira, ele revive sem que você peça. Isso acontece porque as lembranças não estão apenas na mente, estão no corpo, nas células, nos átomos que carregam o código original da sua existência. E enquanto esse código existir, existe a possibilidade de retorno. O corpo não envelhece porque existe tempo, o corpo envelhece porque esquece o código, e o código pode ser despertado. Toth descrevia esse código como uma chama silenciosa, nem quente nem fria, apenas viva. Ela não se apaga com o tempo, porque não pertence ao tempo. Ela é o tempo vivo. Você a encontra nos instantes em que sente a vida pulsar mais forte do que o relógio. Naqueles momentos em que você percebe que algo dentro de você ainda é infinitamente jovem, mesmo quando as marcas da vida tentam te convencer do contrário. Essa chama não pode ser medida, mas pode ser sentida. E quando sentida, pode ser reacendida. E talvez isso esteja acontecendo agora, enquanto você ouve estas palavras. Talvez você não entenda tudo racionalmente, mas talvez você sinta. E sentir é sempre o primeiro sinal. O sinal de que o corpo está ouvindo, o sinal de que algo está voltando, o sinal de que a reversão começou antes mesmo de você acreditar nela, porque a reversão do tempo não começa fora, começa dentro. Começa quando você reconhece que ainda há vida onde disseram que havia limite. Ainda há força onde disseram que havia fim. Ainda há luz onde disseram que só havia passado. É por isso que alguns curam rápido demais, retornam rápido demais, florescem rápido demais, porque ouviram, porque sentiram e porque permitiram. Não é mágica, é memória. A memória que faz o corpo lembrar de como era quando ainda obedecia à verdade original. A verdade que Toth carregava, a verdade que diz: o tempo é aluno,
Não, professor. O tempo não comanda. Ele aprende. E ele está aprendendo agora com você. Sabe por que as rugas aparecem? Porque as células param de acreditar que podem se refazer. Sabe por que a mente se cansa? Porque para de confiar que pode se reinventar. Sabe por que algumas dores insistem em ficar? Porque ainda não foram compreendidas. Porque aquilo que não é compreendido se repete, mas aquilo que é compreendido retorna. Talvez a juventude não esteja no corpo, mas no entendimento. Talvez a reversão não seja milagre, mas consciência. E, de repente, tudo começa a fazer sentido. A vida não está passando rápido demais. Você é que está passando por ela devagar demais, porque está preso entre o que foi e o que teme ser. Quando você mergulha no agora, verdadeiramente, intensamente, algo muda. O tempo para de correr, o corpo para de resistir, a mente para de limitar e tudo começa a responder. Porque onde há presença, não há desgaste, há atualização, há realinhamento, há retorno. Retornar não é voltar para trás. Retornar é voltar para si. É se reconectar com aquilo que sempre esteve aí, mas dormindo. E quando você retorna, tudo retorna com você. O brilho, a força, a lucidez, a vontade de viver sem medo do tempo, porque quando você toca verdadeiramente a vida, o tempo não envelhece você, ele te expande. Você já se perguntou por que está aqui, por que está ouvindo isso, por que essas palavras chegaram até você? Talvez exista um motivo, talvez não seja apenas curiosidade, talvez seja memória, talvez seja retorno. Talvez o tempo, por um instante, parou de te empurrar e começou a te escutar. E quando o tempo escuta, ele muda, porque o tempo não envelhece os despertos. E agora, você está despertando. Há memórias que o corpo guarda, mesmo quando a mente nega. Cicatrizes invisíveis, marcas que não aparecem na pele, mas se manifestam na respiração, no olhar, no cansaço existencial. São sinais de que, em algum ponto do caminho, você parou de viver e começou apenas a passar pelo tempo. Totti dizia que o maior equívoco humano não é envelhecer, mas esquecer. Esquecer que antes do medo havia movimento. Antes da dor havia pureza. Antes da idade havia essência. E a essência, quando lembrada, tem o poder de reorganizar tudo. As células, as emoções, a história. Há um momento sutil, tão breve que quase ninguém percebe, em que o corpo tenta avisar que não quer apenas sobreviver. Ele quer retornar. Não retornar ao passado, mas retornar ao estado original. Ao estado em que o tempo não pesava, apenas fluía. Ao estado em que a alma não era espectadora, era criadora. E quando esse chamado começa, ele não vem como voz, não vem como ordem, ele vem como arrepio, como um silêncio profundo, diferente de todos os outros, como uma vontade de respirar mais fundo, de pensar mais alto, de sentir mais fundo. Esse não é um desejo qualquer, é um sinal. Há dias em que você acorda cansado, mesmo sem ter feito esforço. Dias em que o corpo pesa, mesmo sem doença. Dias em que a mente está cheia, mas o coração está vazio. Esses dias são alertas, sinais de que a alma está pedindo retorno, porque quando se afasta do seu ritmo natural, o corpo sente. Ele não adoece apenas por vírus, por falhas, por idade. Ele adoece quando se desconecta da alma. E quando a alma retorna, o corpo responde. Ele se reorganiza, como se estivesse reencontrando um código esquecido. Esse código, dizia Totti, não está nos livros, não está na ciência, não está em fórmulas. Ele está nas pausas, nos intervalos entre uma respiração e outra, nos instantes em que a mente se cala e o coração começa a falar. Ele está nas coisas simples, no momento em que você observa o pôr do sol e sente algo que não sabe explicar, no instante em que olha nos olhos de alguém e percebe que existe algo ali, algo antigo, algo que o tempo jamais poderia apagar. Isso é o código, isso é o tempo vivo, isso é o que retorna. Você já percebeu que os instantes mais genuínos da vida raramente são registrados por relógios? Eles não respeitam hora, data, minuto, eles simplesmente acontecem. Um abraço que cura, um perdão que liberta, uma palavra que desperta, uma lágrima que transforma. Esses instantes não pertencem ao tempo comum, eles pertencem ao tempo interior. E o tempo interior, quando ativado, tem uma característica única.
ele repara, ele ressignifica, ele rejuvenesce. O envelhecimento não é apenas físico, ele é emocional. A alma envelhece quando passa tempo demais olhando para fora e tempo de menos ouvindo o que pulsa dentro. A verdadeira juventude não é pele lisa, mas alma viva, olhos que brilham, ideias que respiram, sonhos que ainda tentam nascer. Há pessoas que se tornaram velhas não pelos anos, mas pelo abandono de si mesmas. Abandonaram a curiosidade, a sensibilidade, a capacidade de sentir. E quando isso acontece, o tempo pesa. Ele não passa, ele oprime. Mas também há aqueles que, mesmo com o corpo marcado, mantêm o olhar jovem. Não jovem de aparência, jovem de consciência. São pessoas que aprenderam a dançar com o tempo. Não tentam controlá-lo nem lutar contra ele. Apenas o sentem. E ao sentir, o reorganizam. E ao reorganizar, o transformam. O tempo não envelhece essas pessoas. Ele as aprofunda. Cada ano é lapidação. Cada marca é história. Cada ciclo é retorno. Essas pessoas não têm idade, têm profundidade. Toth dizia, o corpo responde ao tempo que você acredita. E essa frase tão simples contém um segredo. Se você acredita que o tempo destrói, o corpo obedece. Se você acredita que o tempo ensina, o corpo aprende. Se você acredita que o tempo reverte, o corpo retorna. Porque o corpo escuta, ele escuta pensamentos, ele escuta emoções, ele escuta medos e ele escuta fé. O corpo é o mensageiro do tempo interior. Talvez neste exato momento você esteja sentindo isso. Talvez sinta que algo, mesmo silencioso, está começando a fazer sentido. Talvez você não consiga explicar com palavras, mas consegue sentir com clareza. Essa sensação é o começo, é a porta, é o ponto de reversão. Não porque você entendeu, mas porque você lembrou. Há uma chave que abre essa porta. Não é segredo, não é fórmula, não é encantamento, é presença. Estar verdadeiramente presente. Não apenas no corpo, mas na alma. Sentir cada respiração, sentir cada batimento. Sentir o agora como se fosse eterno, porque ele é. O agora é o ponto onde o tempo recua e espera suas instruções. O agora é o lugar onde o tempo se dobra. É o lugar onde a reversão começa. Você já se perguntou por que algumas pessoas, depois de uma grande dor, voltam mais fortes, mais vivas, mais conscientes? Porque a dor obriga o tempo interior a despertar. Ela quebra ilusões, destrói resistências e recorda verdades que estavam adormecidas. A dor, quando não é negada, quando é sentida, quando é compreendida, tem o poder de reorganizar a alma. E quando a alma se reorganiza, o corpo acompanha. Agora imagine se você não precisasse esperar pela dor para despertar. Imagine se pudesse usar a consciência como portal. Imagine se, ao invés de resistir ao tempo, você o convidasse para dançar. Imagine se, ao invés de temê-lo, você o escutasse. Imagine se ele, ao invés de te envelhecer, começasse a te atualizar. Isso é possível. Isso é real. Isso é reversão. Não é mágica. É memória. Você não está preso ao tempo. Você apenas se acostumou a obedecê-lo. Mas o tempo verdadeiro, o tempo vivo, é seu aliado e ele está esperando que você lembre como usá-lo. E para isso, você não precisa aprender nada novo. Você precisa apenas recordar o que sempre esteve aí, dentro, silencioso, paciente, vivo. Toth dizia que um dia o tempo pararia de ser medido e passaria a ser sentido. Que um dia os seres humanos deixariam de apenas envelhecer e começariam a florescer. Que um dia o corpo deixaria de ser peso e se tornaria templo. E talvez, apenas talvez, esse dia comece hoje, dentro de você. Não porque você está ouvindo, mas porque você está sentindo. E quando você sente, o tempo escuta. E quando o tempo escuta, ele volta. E você? Você está pronto para voltar também? Há momentos em que o corpo fala mais alto que qualquer pensamento. Ele fala através de arrepio, fala através de silêncio, fala através de cansaço, fala através de saudade. Saudade do que nunca viveu, mas inexplicavelmente sente. Saudade de uma versão de si mesmo que não conhece, mas que, de alguma forma, sabe que existe.
Todd dizia que essa saudade não é emocional, é temporal. É o chamado de um tempo que não envelheceu, esperando ser reativado. É a memória da sua forma original, antes de qualquer desgaste, antes de qualquer desistência, antes de qualquer medo. Você já reparou como o tempo parece diferente quando você está feliz? As horas passam rápido, a presença é intensa, o corpo fica leve, o riso é natural. Agora pense nos dias em que você está triste. As horas se arrastam, o corpo pesa, a mente dói, o tempo parece lento demais. Como o tempo pode ser tão subjetivo, tão maleável, tão emocional? Porque ele acelera quando você ama e desacelera quando você sofre. Será que o tempo está fora ou está dentro? Será que o tempo acontece ou responde? Todd dizia, o tempo é servo das emoções, e as emoções são as pegadas da alma no corpo. Há algo poderoso nessa ideia. Se o tempo reage ao que você sente, então ele pode ser guiado. Não como se controla um relógio, mas como se rege uma sinfonia. Não importa quantos anos você tem, quantas marcas carrega, quantas dores enfrenta, enquanto houver consciência, ainda há reversão. Não a reversão física como fuga do envelhecimento, mas a reversão profunda, onde a alma volta a comandar o corpo e não ao contrário. Onde o corpo deixa de contar os anos e começa a contar os instantes verdadeiros. Instantes verdadeiros não envelhecem, eles expandem. Eles se multiplicam dentro de você tanto tempo depois, como se ainda estivessem vivos. Lembra daquele abraço que curou sem explicações? Lembra daquela conversa que parecia ter vindo de outro lugar? Lembra daquele momento em que você se sentiu em paz, mesmo sem motivos claros? Esses instantes não estão no passado, eles estão vivos. Eles fazem parte do tempo que não acaba, o tempo que floresce. Você foi condicionado a acreditar que o tempo é inimigo, que ele leva sua juventude, suas chances, seus sonhos. Mas ninguém explicou que o tempo só te rouba quando você se desconecta de si mesmo. Quando a alma se cala e o corpo assume, ele apenas sobrevive. Mas sobreviver não reorganiza. Sobreviver não reverte. Sobreviver apenas suporta. E suportar é a forma mais triste de envelhecer. Você não envelhece quando perde beleza. Você envelhece quando perde brilho. O brilho que mora no olhar de quem sente, de quem ainda se emociona, de quem ainda acredita, de quem ainda tem coragem de retornar, mesmo quando tudo parece tarde demais. Todd dizia, a alma não tem idade, a presença não tem idade, o amor não tem idade. O corpo, quando reconectado a esses três, começa a aprender novamente. Aprende a restaurar, aprende a renovar, aprende a retornar. Por isso, algumas pessoas adoecem mais rápido quando guardam mágoas, porque o corpo envelhece aquilo que a alma se recusa a liberar. Mágoas são âncoras que puxam o tempo para trás, não para a origem, mas para o peso. Já o perdão, esse sim, reverte o tempo, porque ele libera, reorganiza, purifica. Por isso você vê pessoas que parecem mais jovens depois que perdoam, depois que choram, depois que recomeçam. São sinais do corpo respondendo ao retorno da alma. A alma não rejuvenesce com milagres, ela rejuvenesce com compreensão. A compreensão cura, a cura dissolve velhos ciclos. E quando os ciclos se dissolvem, o tempo se expande. Expande para dentro, para longe do relógio, para perto da consciência. E é nessa expansão que o corpo recebe novos comandos. Não comandos de resistência, mas comandos de retorno. Todd dizia, quem volta a sentir, volta a viver. E quem volta a viver, volta a rejuvenescer. Rejuvenescer não é voltar a ser o que era, mas permitir-se ser a melhor versão do que sempre foi. Não é negar as marcas da vida, mas compreender que algumas marcas não são envelhecimento, são certificações. São sinais de que você passou, viveu, sentiu, caiu, aprendeu, levantou, retornou. Para o tempo, essas marcas não são velhice,
são testemunhos. Você acredita que envelhece porque o corpo cansa, mas na verdade o corpo cansa porque a alma envelheceu primeiro. A alma envelhece quando perde a capacidade de se maravilhar, quando para de se emocionar, quando para de buscar, quando para de silenciar, quando deixa de sentir, quando se conforma. A alma não envelhece por anos, envelhece por desistências. E quando a alma desiste, o corpo cumpre a sentença. Mas algo pode interromper esse processo: a consciência. A consciência que se recusa a aceitar que a vida é apenas um caminho de ida. A consciência que percebe que a vida acontece em voltas, que a vida é circular, que o tempo não é linha, é espiral. E na espiral sempre há retorno. Retorno às origens, retorno aos significados, retorno ao essencial. E quando você retorna ao essencial, tudo o mais se reorganiza em torno disso. As emoções, as células, as decisões, os destinos. Você não precisa dominar o tempo. Você precisa apenas se reconciliar com ele. Parar de vê-lo como ladrão e começar a percebê-lo como espelho. Porque ele reflete aquilo que você sente. Ele amplifica aquilo que você acredita. Ele devolve aquilo que você oferece. Se você entrega medo, ele devolve urgência. Se você entrega culpa, ele devolve peso. Se você entrega presença, ele devolve eternidade. Eternidade não é tempo infinito, é instante totalmente sentido. Quando você está presente, tudo o que importa cabe dentro do agora. O passado para de perseguir, o futuro para de ameaçar, o agora se torna lar. E quando você mora no agora, o corpo começa a entender que não precisa correr, temer, tensionar, envelhecer. Ele apenas pode existir. E existir com consciência é sempre rejuvenescer. Você sabia que o corpo se renova constantemente, que suas células, tecidos e estruturas se atualizam com base nas suas emoções? Você sabia que há médicos que não conseguem explicar por que algumas pessoas rejuvenescem ao mudar de vida, ao se apaixonar, ao encontrar propósito? Eles chamam de fenômeno psicofisiológico. Todd chamava de retorno da alma. Quando a alma volta para o corpo responde com vida. Ele se reestrutura, ele se realinha, ele se reinicia. E talvez, só talvez, isso já esteja acontecendo agora. Talvez você esteja sentindo um leve despertar. Talvez sinta um retorno suave, um reencontro silencioso. Talvez sinta que existe mais tempo dentro de você do que fora. Que algo está mudando no ritmo, no peso, na percepção. Isso é o ponto de reversão. Não porque você está entendendo, mas porque está sentindo. Sentir é a senha. Por isso não tente memorizar essas palavras, tente senti-las. Porque sentir é o caminho mais curto entre a alma e o corpo. Sentir é a linguagem que o tempo escuta. A mente pode duvidar, o corpo pode resistir, mas a alma sempre reconhece. Porque aquilo que é verdadeiro não se aprende, se lembra. E agora algo está sendo lembrado. Dentro, silencioso, vivo. Não porque o tempo está passando, mas porque o tempo está voltando. Voltando para onde sempre esteve, dentro de você. Talvez agora, com o silêncio se aproximando, você perceba que nada realmente terminou. Porque o que aconteceu aqui não foi apenas escuta, foi reconhecimento. Algo em você, suave e invisível, se aproximou da superfície. Não como resposta, mas como presença. Sensações antigas voltaram a respirar. O arrepio silencioso. A lembrança que não tem imagem. A pergunta que não precisa de palavras. Tudo isso não é fim, é retorno. O início de um tempo que não é contado, mas sentido. Há algo diferente quando a alma desperta. Os olhos não apenas veem, percebem. A mente não apenas pensa, escuta. E o corpo começa a entender que cada cicatriz carrega luz, cada marca carrega memória, cada ruga carrega história. O envelhecimento deixa de ser perda e passa a ser linguagem. Você começa a compreender que o tempo não te diminuiu, te lapidou.
E agora, pela primeira vez, talvez você esteja pronto para sentir que nunca houve atraso, houve preparo. Todd dizia que o verdadeiro milagre não está em mudar o tempo, está em mudar o modo como você o habita. Quando você habita o agora por inteiro, algo sagrado acontece. O tempo perde o poder de te arrastar e passa a caminhar ao seu lado, como companheiro, como testemunha, como espelho. E ao se olhar nesse espelho, você percebe: aquilo que buscava nunca esteve longe, apenas estava quieto. O corpo sabe, ele sempre soube. Ele apenas esperava que você também soubesse. Esperava o instante em que você deixaria de temer e começaria a sentir, porque sentir é o portal. O tempo se curva diante de quem sente com autenticidade. É nesse instante que o relógio perde autoridade e a consciência assume. O corpo não obedece à idade, ele obedece à verdade. Talvez você não consiga explicar, mas consiga notar. Há algo mais leve no peito, mais desperto no olhar, mais profundo no silêncio. Você ainda é você, mas já é outro. Não porque mudou, mas porque lembrou. Lembrou que o tempo não se mede em anos, mas em instantes verdadeiramente vividos. E quando a verdade é vivida, ela se torna inesquecível. O eco desta experiência não está nas palavras ditas, mas nas que foram sentidas. Não está nos conceitos, mas nas revelações silenciosas. E quando você sair deste vídeo, talvez perceba sinais onde antes havia rotina. Talvez veja beleza onde antes havia pressa. Talvez sinta vida onde antes havia cansaço. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou a forma de sentir. Agora, talvez você entenda, o tempo não envelhece os despertos. O tempo protege os que recordam. E recordar não é olhar para trás, é acolher aquilo que sempre existiu dentro de você, esperando para florescer. A juventude não está no corpo, está na coragem de sentir novamente. E quando se sente verdadeiramente, não há relógio capaz de aprisionar o que renasceu. Não tente levar tudo com você, apenas permita que algo permaneça. Uma pergunta, um símbolo, um silêncio. Essas são as chaves. Elas são discretas, mas são vivas. É nelas que o tempo sussurra. É através delas que a alma fala. E quando a alma fala, o corpo escuta. E quando o corpo escuta, ele retorna. Talvez a vida não esteja passando depressa. Talvez ela esteja apenas pedindo que você a sinta mais devagar, com mais presença, com mais gratidão, com mais inteireza. Porque quem sente profundamente, vive profundamente. E quem vive profundamente, expande o tempo ao redor, você percebe? O tempo não diminui quem desperta, ele aprofunda. Aprofunda o olhar, a voz, a presença. E quando a presença é verdadeira, ela não envelhece, ela se eterniza. Se algo aqui tocou você, talvez não tenha sido apenas emoção, talvez tenha sido memória. A memória daquilo que você foi, daquilo que ainda é, daquilo que pode voltar a ser. E essa memória não desaparece quando o vídeo termina. Ela permanece, ela pulsa, ela volta, quando menos se espera. E se um dia você sentir novamente aquela sensação suave de retorno, como se algo antigo estivesse tentando conversar com você, não ignore, não fuja, apenas escute, porque pode ser o tempo voltando para você. E se tudo isso for apenas o primeiro chamado, se isso tocou seu coração, permaneça. Deixe um sinal de que você sentiu, um comentário, uma partilha, um gesto, não por obrigação, mas por ressonância. Porque aquilo que desperta em você pode despertar em outro. E aquilo que é verdadeiro não deve ficar escondido. Talvez seja por isso que você está aqui. Talvez não por acaso. Talvez por tempo. E o tempo agora está escutando. Os despertos não envelhecem. Eles florescem.